aqui o professor Renan Carrillo, episódio 4 da série de atualidades e as temáticas de hoje: fome, energia, dívidas e violência contra a população idosa. Antes de darmos aí sequência nessa nossa reflexão, deixa aí seu joinha, vamos aí dar esse apoio e suporte ao canal, né? Compartilhem, né, o canal com outras pessoas. Além disso, que é extremamente importante, deixe ali seus comentários de concordância, discordância, questionamentos, pontos a complementar. Tudo isso é muito importante para o bom andamento das reflexões. Além disso, peço também, né, caso tenha aí curiosidade, para entrarem, né, acessarem ali o meu Instagram. E você fala, por que do Instagram? Lá também posto algumas questões, algumas reflexões. Então é extremamente importante, é Renan Carrillo 0, né? Então quem tiver aí com o Instagram é só seguir lá pelo Instagram também. E desde já agradeço pela atenção. Sapere aude, ouse saber. E inscreva-se no canal Filosofia Renan. Olha, então a primeira questão que gostaria de colocar que o mês de junho, né, todo mês aí, ele traz uma reflexão sobre algum tipo de combate ou de conscientização. E o mês de junho é o junho laranja, né, mês de combate à anemia e à leucemia, incentivando mais as políticas públicas a respeito dessa realidade. Claro que a preocupação não é só no mês de junho, mas traz mais reflexões, conscientizações, despertando aí como o sistema público de saúde ou como a própria sociedade pode lidar com isso, ajudar as pessoas a lidar com isso. Também nesse mês de junho temos o Junho Violeta, que é o mês de conscientização de violência contra a pessoa idosa, né? E infelizmente o Brasil é um país, né, que tem aí um índice, né, um grau de violência muito alto com a população idosa, né? Além de desmerecimento, políticas públicas ainda muito falhas, embora muito melhores do que anteriormente. Tem o Estatuto do Idoso, que ajuda muito nessa questão, mas ainda é preciso melhorar muita coisa. O que é interessante, né, trazer em termos de estatística em relação aos idosos é justamente na questão dessa violência, né? Como eles sofrem essa violência e quais estados são mais violentos com os idosos. Aí você fala, nossa, ainda tem muita violência. Essa violência ela vem de várias formas, né? Como nós podemos entender violência, tanto ela seja física, uma violência verbal, uma violência psicológica. Existe também aquela violência de pessoas que usurpam do salário dos idosos, né? Isso existe em famílias, né? Isso inclusive pelo Estatuto do Idoso é crime. Aquele que supostamente recebe a aposentadoria da mãe ou do pai ali, ou de algum outro membro da família, e subtrai, isso aí é um crime, né, passível, né, de prisão, enfim. Mas o Estado que recebe aí, como vocês vão ver por esse gráfico, essa tabela, na verdade, né, pelo Disque 100, né, dados de denúncia, né, pessoa idosa por unidade federativa, né? Então temos aqui uma questão até proporcional à sua população, né? O estado de São Paulo, com 58.124 denúncias. Depois, o segundo, né, que vem em segundo lugar, é o estado do Rio de Janeiro, né, com 37 mil denúncias. Se nós formos analisar que o estado de São Paulo tem 44 milhões de pessoas e o Rio de Janeiro tem 17 milhões de pessoas, são bastante denúncias. Claro que isso aqui no período de 2011 a 2019, e por novas estatísticas que ainda não foram tabeladas, isso aumentou, né? Infelizmente aumentou,
né, e comprova, né, e corrobora com a questão que, de fato, o país continua sendo altamente violento. Quando fala o país, né, não vamos generalizar as pessoas, mas ainda nas estruturas sociais, uma própria questão cultural, a própria política pública não favorece muito essa população. Aí as pessoas vão dizer, olha, mas tem mais idosos do que jovens. Não, não é bem por aí. Nós não podemos simplificar a questão pela questão da pirâmide da faixa etária. Nós temos que analisar ela de uma forma inteligente, de uma forma profunda, embora a expectativa de vida, como nós já sabemos, ela aumentou, né? Nós temos pessoas vivendo mais nos nossos países e exatamente por termos pessoas vivendo mais no nosso país, nós temos que tratar dessas pessoas, né? As políticas públicas elas têm que ser feitas de uma forma mais eficiente e a conscientização do respeito às pessoas da melhor idade, isso deve ser feito. Certo? Ainda nessa reflexão, vamos pegar na questão da fome, depois nós vamos ali para a questão da energia. Nós tivemos aí uma questão, né, da crise da distribuição da energia no país, certo? Ainda há lugares do país que sofrem com apagões, né? Se você não está nessa região, né, sinta-se então privilegiado e contemplado por ainda ter uma estrutura eficiente, mas ainda há locais no país que sofrem muito com isso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, o que eu acho interessante apresentar para vocês aqui, uma iniciativa de fato muito interessante a respeito de uma campanha sobre a questão da fome, né? Esse site, ele tem gente com fome, né, tudojunto.com.br, ele traz exatamente, né, uma proposta, uma iniciativa para que as pessoas então possam doar não somente o alimento, mas eles possam doar dinheiro para que então possa ser comprado mantimentos. E é interessante que depois quem quiser acessar novamente, tem gente com fome, né, tudojunto.com.br, e essa campanha é nacional de arrecadação de fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome. É interessante que isso aqui surge dentro de um livrinho infantil bem interessante, né? É infantil, mas traz os poemas, mas o assunto não é infantil não, o assunto é um assunto sério, né? Do poeta Solano Trindade, que exatamente nessa dimensão de reflexão, né, ele vai falando, se tem gente com fome, dá de comer, né? Então Solano Trindade ele traz nessa reflexão, porque a fome ele assola a estrutura social, né? Para quem não sente fome ou apenas só sente uma ausência de alimentos, né? Novamente, ter ausência ali de alimentos por um período de tempo, isso necessariamente não é fome. Agora a fome é uma dimensão, né, de uma mazela social mais profunda. E aí, exatamente tendo esse incentivo, inspirado na ideia do Solano Trindade, né, no poema que inspira, né, o nome dessa campanha, olha lá, tantas caras tristes querendo chegar em algum destino e a algum lugar. Se tem gente com fome, dá de comer. A fome não pode esperar. E aí tem um espaço aqui, né, doe agora, já tem arrecadados aí, já tem bastante. E se você não quiser ajudar com uma campanha dessa, se você já estiver comprometido com outro tipo de campanha, excelente, mas não deixe de ajudar, né? Você pode estar fazendo vários tipos de doações em instituições diferentes, às vezes você já participa de uma associação, de uma instituição, então corra lá, faça a sua doação, ou caso você, né, queira aí fazer apenas uma transferência pelo Pix, também pode ajudar essa campanha. E falando da questão da fome, né, se tem gente com fome agora, não só, né, nessa dimensão da campanha, uma breve reflexão da questão da fome, né? A fome é um vírus, né, o qual vai atingir mais pessoas do que o Covid, né? Já atingia mais pessoas antes do Covid, né?
Então, o Programa Mundial de Alimentos, né, o PMA da ONU, estima que o número de pessoas em nível de crise de fome, definida como nível 3, na classificação integrada de fases da segurança alimentar IPC da ONU, aumentará em cerca de 121 milhões de pessoas. Isso do ano de 2020. Então, aumentou, né, como resultado dos impactos socioeconômicos da pandemia. Já já nós vamos ver. Mas essas questões da crise econômica veio só por causa da pandemia? Vou fazer algumas reflexões breves, né, para desmistificar alguns discursos. Mas o que foi estimado, né, que até no final, né, até o fim de 2020, cerca de 6.050 pessoas até 12.100 pessoas morreriam devido à fome como resultado desses impactos da pandemia, né? Tivemos ali, né, aquele pico em abril de 2020 e com pouco mais de 10 mil mortes por dia, não necessariamente do Covid, mas em decorrência da fome. E a fome, se nós olharmos para a história da humanidade, sempre matou muitas pessoas. O que é chamado, o que dá para chamar a atenção aqui é exatamente na dimensão de que o que é feito uma iniciativa, alguns economistas eles estão refletindo de que se esse dinheiro, né, há muitos países pobres que são devedores para os países mais ricos, para os países mais desenvolvidos. O que poderia aí, né, é um pedido de alguns economistas que houvesse perdão dessas dívidas, para que então esses países, ao invés de pagar dívida, eles poderiam estar destinando esses fundos, né, esse dinheiro para que realmente pudesse combater de uma forma eficaz as problemáticas da fome. No entanto, é uma reflexão ao qual nós vamos entrar já já. Antes, um vídeo rápido, né? هلا ما ضل الشغل، يعني خلص الحصاد، خلص كل شي باركين، ما ضل الشغل لحتى نشتغل. He tocado varias veces, he dejado de comer porque a la mi mamá y a mí. waxa la heli karaa intuu cuntadii ka beddelko iska daadiya ku u baahan inuu jiro ka u baahan inuu ka kale la wadaago oo sidaa markaa xogogaal adduunyadu u ka caawiyo markaa Sem fome, mundo sem fome. No entanto, ainda temos várias problemáticas, né, sociais que têm relação com a fome. O que acontece dentro das dimensões, né, do que nós estamos analisando sobre questão de atualidades, um outro fator que também nós temos que analisar é o interesse, né? Quais são os interesses por trás de tudo isso? E já já, segura aí, atenção, breves pitacos econômicos, né, até mesmo se pode chamar aqui filosóficos, a respeito, né, de alguns mitos que surgiram, que dizendo que foi só a pandemia que causou todo esse caos ao qual nós estamos aqui. Saindo um pouco dessa questão fome, economia, que são questões que estão entrelaçadas, uma questão que já atingiu, né, algumas famílias, né, pessoas no Brasil, na semana passada, ali no dia 27 e 28, nós tivemos aí queda do abastecimento, né, de energia em alguns estados do país,
né? Teve algum problema ali na usina de Belo Monte, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né? 100% brasileira, além das questões ambientais que se arrastam, né, nessa região. Juntamente com isso, nós temos no vídeo 2 dessa série aqui de atualidades, eu falei sobre a questão da crise hídrica que iniciou no início do ano passado e ela vai continuar, porque tivemos ali uma questão de estiagem, de seca, né, de baixa da água no rio Paraná, né, um dos maiores rios do mundo, o 7º maior rio do mundo, e juntamente com isso foi emitida uma nota, né, o governo federal emitiu uma nota, mas quem de fato emite essa nota foi o Sistema Nacional de Meteorologia. Ele vai procurar então entender o porquê, ou vai procurar já detectar o porquê que tem essa crise, né, essa baixa hídrica. E aí você fala, nossa, mas vai faltar água. O que primeiramente nós temos que ficar preocupado é como nós estamos gastando a nossa água, né? Então temos aí a nota conjunta, né, do INPE, o INMET, o CECIPAM, o SNM. Ele fez essa nota para o governo e lá no dia 27 o governo federal, né, emitiu essa nota alertando, né, dessa emergência hídrica. Então, além dessa conscientização da campanha de alimento, além dessa conscientização da campanha de agasalho, de ajudar as pessoas, uma outra forma de não apenas ajudar a si na sua conta de água, mas ajudar outras pessoas ao redor do país, conscientizar sobre o consumo de água. E isso é problemático, né? Pelo mesmo período do ano passado nós tivemos essas questões. Algumas pessoas vão colocar, mas é o período de estiagem. Tudo bem, existe sim as questões climáticas, as questões hidrográficas, mas existe sim a interferência do ser humano no ambiente, é uma interação com o ambiente. Então, isso tem que ser realmente conscientizado. Então, nós não estamos no oba-oba. Então, é preciso, né, e foi algo que falei no episódio 2, a questão da crise hídrica. Nós tivemos aí, né, o apagão, né, na semana passada, anterior à semana do dia 27 e 28, lá na semana do dia 20 e 21, ali o processo de venda da Eletrobras. Então tem toda uma discussão, né? E as melhorias nesse sistema não são melhorias que ocorrem de um dia para a noite ou da noite para o dia, né? Realmente é algo que tem que ter interesse para o povo. E aí, na reta final dessa reflexão, algo interessante é se refletir sobre a questão da crise, né? Quando se coloca a questão da crise por completo, essa crise sanitária, primeira coisa, não, o coronavírus não é responsável pela queda nos preços das ações. O pessoal discute muito sobre as ações, há pessoas fazendo reflexões econômicas, né, com números a respeito das ações, mas a crise financeira ela vem antes da pandemia, né? Então ela vem nesse período, ela continua, pode ser que ela se intensifica no período da pandemia, mas não é só por causa da pandemia, pode ser também por má gestão. É interessante analisar essa questão da má gestão porque de fato houve, né? E os negacionismos da vida. Então, se nós formos analisar, teve grandes crises na bolsa de Wall Street, teve da Europa, teve do Japão, teve de Xangai, né? E muitos só vão culpar o coronavírus. Na última semana de fevereiro de 2020, a pior semana desde outubro de 2008, só para vocês terem noção, o Dow Jones caiu 12%. A Nasdaq também caiu 10,5%. E se nós fomos ali para a Ásia, nós fomos para a Bolsa de Londres, Paris, Frankfurt, Tóquio, de Xangai, teve quedas na Bolsa antes da questão da economia. Então já existia
uma questão por trás. Então, o grande capital, né, o 1%, reduziu os investimentos na produção e aumentou os montantes em circulação na esfera financeira. E aí tem algo chamado, né, capital fictício. Né? O capital fictício é uma forma de capital, né, títulos da dívida, ações, dívidas que circulam enquanto os rendimentos da produção. Aqui são direitos, são meras promessas. E o que acontece nesse capital fictício? Uma vez que tem essa mera promessa e não corresponde, né, são as bolhas, né, elas explodem quando a distância entre o valor realizado e o valor prometido se torna demasiado grande e alguns especuladores compreendem que as promessas de liquidação lucrativa não podem ser honradas. Ou seja, a questão da especulação, né? O último momento que nós tivemos de grande especulação econômica foi lá em 2008. Temos ainda dessa questão, né, antes aí da crise, né, financeira, não só provocada pela pandemia e por má gestão, pelos negacionismos da vida, antes da pandemia já existia uma crise no setor da produção. Né? Qual produção? Né, da produção automotiva, né, do setor automotivo, com uma queda maciça nas vendas de automóveis na China, na Índia, na Alemanha, na Grã-Bretanha e outros países. Isso levou a uma redução na produção de automóveis. Então teve uma superprodução no setor de máquinas e equipamentos na Alemanha, né, um dos 3 maiores produtores nesse setor. Enfim, o capitalismo tem lá suas crises. Né, e agora todo esse processo, o que alguns governos, né, eles fazem é a proteção, né, ao capital, né, essa proteção total ao capital, e os mecanismos, né, políticos, os mecanismos financeiros, eles têm que ser mecanismos realmente reais e justos, certo? Então, assim, são pinceladas, né, dessa parte da economia, que o mundo ele é mais amplo do que nós enxergamos, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mas queria trazer para vocês aí essas breves reflexões, né, informações a respeito ainda desse momento em que nós estamos vivendo. Desde já agradeço pela atenção, se inscreva, deixe aí os comentários, espalhe a notícia. Até o 5º episódio.